conhecida por ser muito sincera. Então, assim, eu nunca vi um governo nesse país que priorizou a educação básica. Houve avanços com FHC, houve avanços com Lula, com Dilma, é, com Temer, bem menos, mas eu nunca vi um governo que colocou a educação básica como prioridade número um, que blindou a educação da corrupção, que de fato trouxe um investimento que fizesse sentido. Dito isso, nada se compara à tragédia que a gente viveu com Bolsonaro. E eu tive a oportunidade de ter uma conversa com o presidente Lula. Falei sobre a importância de se acabar com o orçamento secreto, mas obviamente a conversa foi muito concentrada na pauta de educação. E aí, talvez três coisas para não me alongar que a gente conversou nessa oportunidade. A primeira delas foi sobre diálogo. Como eu falei, eu sou criadora da comissão e relatora que fiscaliza o MEC, e o ex-ministro da Educação proibiu os servidores do MEC de me receberem. A gente conseguiu fazer muita coisa. A gente conseguiu colocar absorvente em escola, a gente conseguiu aprovar a lei de conectividade, depois de 2 anos, mas conseguiu. A gente conseguiu aprovar a vacina dos professores, mas sempre com o governo lutando contra. E aí, o que eu ouvi do presidente Lula foi: se eu for eleito, você terá todo o espaço do mundo para trazer as suas propostas, para dialogar, para questionar. E é só isso que eu peço. Eu brinco, eu tenho muito orgulho de ter mais de 10 projetos que viraram lei, mas tem outros 110 que eu ainda não consegui avançar. Poupança em ensino médio, você ter uma renda para o aluno pobre, para ele poder focar na educação e terminar seus estudos. Ensino técnico profissionalizante, essa é a principal bandeira do meu mandato. Então, o que eu ouvi do presidente Lula e que realmente faz, eu acredito, vai ter espaço para a gente debater educação básica. Ô, Você e os outros membros da Comissão de Educação serão ouvidos. E aí, um segundo tema que eu pedi especialmente foi a pauta de ensino técnico profissionalizante. No Brasil, só 8% dos jovens fazem ensino técnico. Na Europa é 50, 90. Tem um projeto que eu trabalhei por 3 anos, que já foi aprovado na Câmara, e eu ouvi do presidente Lula que, se for eleito, ele vai priorizar a pauta do ensino técnico profissionalizante, e inclusive ele vem falando sobre isso. você já tinha tido contato com ele assim direto, Tabata, com Lula? Não? Foi a primeira vez? Uma conversa só Foi você a, e ele? foi a primeira vez, foi logo antes do primeiro turno. E o que você achou? Porque até me lembrei quando estava falando agora, quando você encontrou Barack Obama, não sei se você lembra quando você relatou isso ainda na época da Rádio CBN, e você falando que foi aquele encontro e tudo mais. E muitos falam sobre a liderança política de Lula, né? Você, como já disse aqui, tem as suas críticas ao governo Lula, ao PT, né? Aos casos de corrupção, já falou sobre isso. Mas o que você achou da figura Luiz Inácio Lula da Silva? Qual a tua expectativa se ele voltar ao poder no Brasil? Fabiola, eu falo muito de diploma de realidade, né? Eu sou a chata disso. Por quê? Porque todos os dias eu debato no Congresso com gente que nunca pisou numa escola pública, que nunca dependeu do SUS na sua vida, que nunca pegou um ônibus lotado. E eu tenho vontade de dar um chacoalhão, assim, falar: vamos para a periferia comigo. Tem gente morando em cima de córrego em São Paulo. São Paulo não é só a Faria Lima. Então, depois de 4 anos trabalhando nessa ilha da fantasia que é Brasília, vendo gente que fala de boca cheia, sem saber do que está falando, na esquerda e na direita, vendo esses debates do Twitter que não tem a menor conexão com a vida da minha comunidade, acho que foi um grande alívio, assim, conversar com alguém que entende. Eu falo de ensino técnico e o presidente Lula me responde: eu fiz ensino técnico e isso foi fundamental na minha vida. Eu falei sobre a questão da fome, eu sou presidente da Frente da Renda Mínima no Congresso. E eu estou falando com alguém que sabe o que é fome, que conviveu com a fome. E, obviamente, somos todos seres humanos, com nossos erros e acertos. Mas depois de 4 anos, sentindo que muitas vezes eu falo para uma parede, que quando eu falo de coisa concreta, isso não faz o menor sentido para muitos dos meus colegas, acho que essa foi a impressão mais forte que eu saí da reunião. Eu estou conversando com alguém que sabe do que eu estou falando, que entende, que sabe o que é fome, que sabe a importância de um ensino técnico, que sabe a falta de uma escola boa, que sabe o que é você crescer numa periferia sem a menor perspectiva de fazer uma faculdade. Então, essa foi a marca mais importante, assim. É diferente quando a pessoa viveu, conviveu com aquela realidade. E não é à toa que eu falo tanto desse sonho de ter um congresso que tenha a cara do povo, com mais mulheres, mais negros, mais jovens, mais periféricos. Porque o congresso hoje ele é tão parecido entre si, né? São pessoas que frequentaram os mesmos clubes, que têm uma vida tão diferente da ponta, que foi um alívio, assim, ver que, pelo menos,
a gente está falando de alguém, pelo menos não, isso é muito para mim, que não acha que essas discussões são teóricas, sabe?